Olá, 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 bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, né? Já estamos, hoje eu estou fazendo um pouco mais tarde, mas que Deus abençoe e estamos reunidos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo e vamos à palavra de hoje, não é? Parábola do servo cruel, amém? Eu estou ficando um pouquinho cego, então vamos lá. Por isso o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar contas com seus servos. Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe deviam 10.000 talentos. Como ele não tinha com que pagar, seu senhor ordenou-lhe que fosse vendido, ele, sua mulher e seus filhos, e todos os seus bens para pagar a dívida. Esse servo, então, prostrou-se por terra diante dele e suplicava-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Cheio de compaixão, o Senhor o deixou ir embora e perdoou-lhe a dívida. Apenas saiu dali, encontrou um de seus companheiros de serviço, que lhe devia 100 denários, ou devia 10.000, hein? Agarrou-o na garganta e quase o estrangulou, dizendo: paga o que me deves. O outro caiu nos pés e pediu-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas sem nada querer ouvir, esse homem o fez lançar à prisão, até que tivesse pago a sua dívida. Vendo isso, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar ao seu senhor o que tinha passado. Então o senhor chamou e lhe disse: servo mau, eu te perdoei toda a sua dívida, porque me suplicasses. Não devias também tu compadecer-te do teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? E o senhor, encolerizado, entregou-lhe aos algozes, até que pagasse toda a sua dívida. Assim vos tratará o Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar o seu irmão de todo o seu coração. Irmãos, é Cristo que fala no Evangelho. É Cristo que nos mostra um caminho de que nós devemos perdoar uns aos outros. Nós, constantemente, oramos a Deus para que Deus nos perdoe. Eu mesmo ultimamente tenho orado tanto, falando a Deus: Deus, perdoa os meus pecados. Perdoa, Senhor, as minhas faltas, todas as coisas que eu faço e te magoo, Senhor. E o Senhor tem sido fiel naquilo, no perdão. Mas Ele quer que façamos o mesmo com os irmãos. Ele quer que sejamos ávidos a perdoar. Mas só que, irmãos, eu sempre falo, a misericórdia de Deus é infinita, mas Deus não perdoa tudo. Como assim, Roger? Você pode ver, estamos aqui com a cruz de Cristo. Ao lado dessa cruz existiam 2 ladrões. Um foi perdoado, o outro não. Um ladrão que teve uma vida inteira de crimes, uma vida inteira de pecados, no seu último momento, quando ele olha para o Cristo na cruz, ele teve essa oportunidade de ver o Cristo. Primeiro ele adverte o outro amigo, porque o amigo dele fala assim: se tu se fala ser salvador, então salva você e salva eu e o meu amigo, que a gente vai, que eu vou te servir. Aí esse, chamado de Dimas, né? Ele olha encolerizado para o amigo e diz: o que esse homem fez? Nós estamos aqui porque nós somos culpados, porque nós merecemos, porque nós fizemos crimes. E esse homem, inocente, ele olha para Jesus, numa profissão de fé, de entender, ali quando ele proclama essas palavras, ele proclama: tu és o Cristo. Lembra-se de mim quando estiver no paraíso. E Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E qual é a diferença desses 2 ladrões? Esse se arrependeu, o outro não. Aquele que se arrepende recebe a misericórdia. Aquele que não se arrependeu foi condenado. Assim também é conosco, não é? Se uma pessoa vem arrependida a pedir perdão a você, e se você sente que o arrependimento vem do fundo da alma, somos obrigados
O modo de dizer obrigados, né? Porque nós não somos obrigados a nada no reino de Deus. Mas nós que temos o coração voltados para Deus, nós, sim, recebam o meu perdão. Eu sinto o seu arrependimento. Eu sinto que você mudou, que você é outra pessoa. Porque nós também erramos. Veja hoje no campo político, muitas pessoas que foram anistiadas lá no passado não querem dar anistias. E aquelas pessoas deviam muito mais do que essas. Essa passagem tem muito a ver com o que está acontecendo hoje no Brasil. Agora, o que nós podemos ver? Aquelas pessoas assaltaram bancos, sequestraram, fizeram sequestro e tudo mais. Mas, colocando no âmbito da palavra, de sermos misericordiosos com os nossos irmãos. De olharmos para ele assim como Cristo olhou para aquele ladrão e concedeu a ele perdão pelo arrependimento de tudo aquilo que ele fez e por defender o Cristo ali naquele momento na cruz. Irmãos, o Senhor é o nosso Deus e nós precisamos cada vez mais buscar esta graça. Buscar o perdão, ministrar o perdão. Às vezes a sua vida não está legal porque você não perdoa. Olha no fundo do teu coração agora quem precisa de perdão. Não importa se você está certo ou errado, isso é o de menos. Mas vai e peça perdão. Olha, me perdoa. E você, pelo sacramento do perdão, você vai alcançar a cura, a libertação. Porque nós buscamos, sim, crescer na fé e na sabedoria. Veja, nós somos tão hipócritas, que todos os dias nós oramos, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós fazemos isso? Aliás, primeiramente, o que significa isso? Quando eu oro, isso eu falo para Deus. Deus, seja misericordioso comigo, da mesma forma que eu sou com o meu irmão. E nós temos a misericórdia de Deus para com o irmão? Ou somos às vezes falamos mal do irmão pelas costas, sem saber às vezes se é verdade ou não? Ou às vezes nós prejudicamos esse irmão? Nós perdoamos de coração, sinceramente? Ou simplesmente nós só oramos isso da boca para fora? Pai Nosso, que nós oramos todos os dias, 2, 3 vezes, 10, 50 vezes por dia. Muitos rezam o Pai Nosso várias vezes. Mas que o Pai Nosso, a Ave Maria, que as orações não sejam apenas uma coisa decorada que você fica arremedando todas as vezes como um papagaio, mas que nós possamos viver verdadeiramente a oração que o Senhor nos ensinou, que é se colocar diante de Deus e orar: Senhor, Pai que estás no céu, santo é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra e no céu. Aí, o pão nosso, mas perdoai as nossas ofensas, perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É hora de nós começarmos a fazer isso. Temos a misericórdia de Deus para com o irmão, de levar a misericórdia aos corações, aos irmãos, e dizer: Senhor, eu quero perdoar, porque Jesus me perdoou primeiro. Irmãos, nós não tínhamos ingresso para o céu. Pela cruz de Cristo, nós tivemos o ingresso VIP para entrar no céu. E por isso, porque somos perdoados, e da mesma forma que perdoamos, devemos também perdoar. A palavra diz: por que você olha a trave no olho do teu irmão e não vê o argueiro no teu olho? Seja hipócrita. Você é tão pior, é tão ruim, ou às vezes até pior do que ele, mas você julga ele. Perdoa. Perdoai 70 vezes 7 e muito mais. Que nós tenhamos a coragem, porque o
O servo foi perguntar a Jesus, quantas vezes devemos perdoar, Senhor? 70 vezes? Jesus disse, não digo apenas 70, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7, 490. Jesus quis dizer a infinidade, para sempre. Por quê? Porque Deus é assim conosco. Deus já me perdoa muito mais de 490 vezes. Por quê? Porque eu peco todos os dias. Todos os dias eu tenho pedido perdão a Deus. Mas só que Deus conhece a minha condição humana, pecadora. Então Ele sabe. Mas também conhece meu coração. Que mesmo pecando, às vezes eu, como diz Paulo, às vezes eu deixo de fazer o bem que gostaria e faço o mal que não gostaria. Então, é o momento de nós olharmos e falarmos, Deus me perdoa, Deus é misericordioso para comigo, e eu preciso ser para com o irmão. Eu preciso ter misericórdia com o irmão. Eu preciso ter, diante desse irmão, amor. Perdoar é isso, irmãos. Porque Deus quer que vivamos em paz uns com os outros. Somos todos iguais perante Deus. Deus não privilegia este ou aquele. Somos todos iguais. Por quê? Porque sim. Então, não temos um patamar, um camarote para que a gente possa, na presença de Deus, não é? Estar acima, sentado no trono, do lado de Deus. Não. Nós somos iguais, todos iguais. Então devemos entender que assim como o irmão erra, eu também erro. Assim como o irmão é imperfeito, eu também sou imperfeito. Assim como todos nós cometemos erros e falhas, eu também cometo erros e falhas. Que a gente possa entender e que às vezes a gente não leve para o pessoal, mas que a gente entenda que o irmão ele é capaz de mudar a mentalidade. E estamos num processo de aperfeiçoamento espiritual. E eu posso dizer para você, cada dia eu tenho buscado crescer. Eu tenho sido, às vezes, muito ruim com os meus irmãos. Procuro pedir perdão a eles e procuro mostrar também que eu também sou falho, que eu também erro. E que assim eu preciso de mudanças. Eu sempre peço perdão aos irmãos quando eu erro. E eu sempre busco melhorar. O arrependimento é buscar melhorar. Às vezes você torna a fazer isso de novo. Como é os nossos pecados. Às vezes a gente peca de novo da mesma forma. Peça perdão a Deus. Só que a nossa condição é de buscar ser melhor. De não pecar mais. Mas de crescer com o erro. Posso errar 10 vezes. Mas as 10 vezes eu tenho que tentar que na 11ª, ou na 7ª, ou na 8ª, não sei. Eu preciso não mais fazer isso. Essa é a nossa luta espiritual. E como falamos na questão do próximo, aqueles que eu magoei, aqueles que eu machuquei. Eu sempre estou pedindo perdão. E sempre tento retomar a amizade ou qualquer tipo de relação que seja na paz e na graça de Deus. Que Deus tenha para nós nos coloque isso em nosso coração, de entender que precisamos melhorar no trato do irmão. Às vezes a gente quer o melhor para o irmão, mas às vezes o nosso jeito de ser, a forma que nós somos, às vezes acaba atrapalhando tudo isso. Amém? Então, que Deus abençoe e guarde cada um de nós. Fiquem todos com Deus e até a próxima oração. Pregação e oração, né? Um abraço.